Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, no vídeo de hoje, eu decidi trazer para vocês, antes de eu estar parindo, de eu estar dando a vida pro Theo, eu decidi trazer um pouco da minha história. Porque eu tenho certeza que depois que eu tiver o Theo, talvez a minha forma de perceber a minha história ela mude. E por conta disso, eu senti que era esse momento ideal para que eu pudesse contar um pouquinho para vocês. Se você é minha aluna, meu aluno, você já conhece um pouco, né? Porque eu compartilho de uma maneira mais íntima, mais detalhada a minha história dentro dos meus cursos, dentro da Academia dos Despertos. Mas eu senti muito de gravar esse vídeo para que você entenda quem é a Marina dentro desse personagem, o que ela tem vivenciado e por que hoje ela tá aqui gravando esse vídeo e trazendo todas essas informações que eu trago toda semana, o que realmente me motiva e por que eu faço isso. Então, se você quer entender o meu porquê, né, se você quer entender tudo aquilo que eu já passei, esteja nesse vídeo até o final. Talvez ele vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros, mas é por um bom motivo. É para que realmente eu possa deixar registrado aqui. E sempre que você quiser, talvez, pensar em desistir do seu processo, você assista esse vídeo e lembre que não é para você desistir. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é pedir para você já curtir esse vídeo, já se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito no meu canal. A minha meta é alcançar, de fato, os 1000 seguidores, para que eu possa fazer lives pelo meu celular. Inclusive agora que eu vou estar dentro dessa maternidade, ligar o computador, conseguir gravar coisas é muito mais difícil. E se você me ajudar a chegar nos 1000, eu consigo gravar, fazer live, tudo pelo celular, sem precisar estar sempre ali com o computador perto de mim. Então me ajuda, por favor. Então, eu comecei a pensar por onde eu poderia iniciar essa contagem, né, da minha história. E dentro da minha vida, né, eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Nós somos em 3, eu tenho meu pai e eu tive uma infância que nunca me faltou nada, né? Eu sempre tive tudo na minha vida. É claro que o meu pai, ele tinha uma condição financeira inferior quando a gente era mais novo, mas ele sempre nos colocou em escola particular. Eu nunca precisei passar por nenhuma necessidade em relação à alimentação, em relação à moradia, eu sempre tive tudo. O que de fato é importante eu trazer para vocês em relação à minha infância, talvez seja o relacionamento que eu tinha com a minha mãe, que ele era extremamente desafiador, né? A minha mãe, ela era uma pessoa que a maneira dela conseguir se relacionar com a gente era um pouco mais impulsiva, então ela falava coisas que eu acredito hoje, né, dentro da minha consciência, de que ela não queria falar, mas isso acabou realmente trazendo para mim um senso de inferioridade, de baixa autoestima, um senso de eu não sou boa o suficiente, né? E mesmo meu pai sendo uma pessoa muito oposta a ela, porque ele sempre nos encorajou, sempre nos trouxe muito essa você pode, você consegue, você é inteligente, né? Ele viajava muito por conta da empresa, então ele estava sempre fora e ele estava nos finais de semana, cada 15 dias em casa. Então a nossa maior convivência foi de fato com a minha mãe. E aí, durante todo esse percurso, até eu chegar ali nos meus 14 anos, mais ou menos, teve um evento principal que culminou, inclusive, em muitos processos que hoje eu trabalho, que foi o câncer da minha mãe, né? A minha mãe, ela teve um câncer de mama, e que se iniciou, na verdade, na mama, e ela não contou pra ninguém. Até hoje a gente não tem certeza do porquê ela não contou, mas a gente imagina que foi por conta do medo, né? O medo talvez de ter que tirar os seios, de ficar careca. Ela era uma mulher muito vaidosa, ela era muito bonita, então ela ficou quase 1 ano sem contar pra gente que ela tinha câncer, e esse câncer acabou indo para a coluna, né? A gente ficou sabendo que ela tinha câncer porque um dia, eu lembro até hoje, assim, a gente estava sentado no sofá, e ela sentou no sofá e ela não conseguiu mais levantar por conta da dor que ela estava sentindo na coluna cervical dela. E isso fez com que ela tivesse que dormir naquele dia lá na sala mesmo. A gente ficou muito preocupado naquela noite, mas no dia seguinte meu pai chamou um médico, um quiroprata, se eu não me engano, não vou me lembrar agora, que ajudou ela, colocou ela numa cadeira de rodas e a gente levou ela para o hospital.
Fizeram alguns exames iniciais e descobriram que ela tinha, colocaram ela como hérnia de disco. E aí, eu lembro que eu tava na escola naquela época e eu lembro que eu contava para meus colegas: nossa, minha mãe tem hérnia de disco, ela vai fazer uma cirurgia para poder se curar disso. E na verdade não era, né? Quando foram fazer outros exames, descobriram que na verdade o seio dela estava totalmente preto, né? E ela já tinha assim metástase por todo o corpo, e inclusive estava chegando no cérebro. Então ela acabou ficando internada ali por 3 meses. E durante todo esse período ela foi piorando, piorando. A gente chegou a chamar um padre que fez a extremação, né? Ele realmente, a gente teve um momento de despedida com ela, a gente teve momentos muito desafiadores ao longo desses meses no hospital. Só que quando o médico, ele começou a testar um tipo de medicamento inédito, um novo medicamento nela, ela começou a melhorar. E essa melhora, na verdade, ela veio no sentido de ela conseguir voltar a acordar, conseguir voltar a estar lúcida, consciente, porém sem mexer nada no corpo por conta da coluna. Então ela ficou tetraplégica e depois de quase 3 meses no hospital, ela conseguiu voltar para casa. A gente nem acreditava que ela ia voltar para casa. Quando ela voltou nesse período, a gente teve que se mudar, porque a cadeira de rodas não cabia no apartamento que a gente morava, as portas eram mais estreitas. A gente se mudou para um outro apartamento para que ela pudesse ficar muito mais confortável e passar com a cadeira de rodas. E eu lembro, assim, muito da gente passar por um momento, talvez esse tenha sido o nosso maior momento de dificuldade, principalmente porque cuidar de alguém doente em casa é muito desafiador, muito desafiador. Se eu pudesse dizer pra você, na sua lista da gratidão, quando você for fazer, sempre coloca saúde, porque a saúde, gente, ela nos leva a qualquer lugar, ela nos dá, é o primeiro aspecto que nos traz paz. Quando a gente não tem saúde, seja a gente ou alguém da nossa casa, é muito difícil a gente conseguir estar em paz. A gente tá sempre pensando nisso. E ajudar a minha mãe a se alimentar, a tomar banho, entender as necessidades dela, ter paciência com as crises que ela tinha, porque em muitos momentos eu lembro de um dia em que eu cheguei em casa e minha mãe estava jogada no tapete, querendo se matar, né? E isso não era algo raro, era muito comum ela não querer mais estar naquela vida, porque ela se sentia totalmente dependente, ela via gente saindo, entrando, indo pra escola, voltando, e ela estava sempre ali, no mesmo lugar, observando a vida acontecendo, e ela era uma mulher que estava sempre fazendo tudo. Então esse período de mais ou menos que durou quase 3 anos, né, entre quando ela saiu do hospital até ela ter um novo câncer, durou mais ou menos 3 anos. Quando chegou ali nos 2 anos e 8, 9 meses, apareceu um outro câncer numa outra mama. E esse segundo momento foi muito rápido e ela não conseguiu se recuperar. Então ela foi internada assim rapidamente, ela foi internada numa quinta-feira e ela morreu logo em seguida na segunda-feira. Foi muito rápido. Foi porque ela já estava com o sistema dela muito sobrecarregado, então ela não conseguiu. Nessa época eu tinha 15 anos, eu tinha uma irmã menor de 12 e a minha irmã maior de 17. E foi um baque muito grande para nossa família, a gente se uniu muito e eu entendo que ali foi um momento catalisador para eu começar a crescer e me desenvolver e principalmente entender que a vida, ela não era sobre apenas o desfrute, né? Sobre, eu vou viver aqui, eu vou pagar minhas contas e tudo vai acontecer de uma maneira boa. Não, eu tenho que entender como funciona esse processo, as coisas que eu preciso aprender, por que eu tô sofrendo, por que ela teve câncer, todas essas perguntas começaram a vir na minha cabeça. Mas a vida foi passando. Para resumir, né, eu acabei me formando em economia, fiz pós em logística, fui inclusive fazer uma bolsa, ganhei uma bolsa de estudos, fui para Brasília fazer uma pós em logística, em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e tudo estava se encaminhando para que eu trabalhasse dentro da área de transporte com o meu pai. Então, eu acabei pedindo com 23 anos para ir morar em São Paulo, e lá eu fiquei 6 anos lá, onde eu trabalhei e me desenvolvi muito como pessoa, porque eu liderava mais ou menos, eram quase 100 motoristas, de 70 a 100 motoristas, dependia da época, e foi um período muito desafiador para mim, porque eu tive que me desenvolver. No início, eu passei por muitos processos de rejeição,
motoristas que me acusavam de várias coisas, porque por ser mulher, filha do dono, inexperiente, numa cidade que eu não conhecia ninguém, porque eu não tinha amigos em São Paulo, foi um período de muito crescimento e muito despertar. Depois de 3 anos e meio, quando eu estava completando acho que 4 anos ali em São Paulo, eu comecei a passar por processos muito intensos de sofrimento, né? Eu digo que o sofrimento, ele é uma inconsciência. Então, eu comecei a sofrer por coisas relacionadas a não aceitar determinadas ações que a empresa estava tendo, mesmo sendo do meu pai, não aceitar determinadas diretrizes, valores, não conseguir sustentar mais uma rotina extremamente pesada, porque eu acordava antes das 5 e eu chegava em casa depois das 9 da noite, então eu não conseguia ter um proveito sobre até mesmo a remuneração que eu tinha, que era boa, mas eu não conseguia aproveitar isso, era só no final de semana. Então, a minha vida, ela começou a estar extremamente pesada. E isso começou a me trazer o quê? Doenças, tanto físicas como emocionais. Até que um dia eu estava extremamente doente e, na verdade, eu estava com infecção urinária bem grave. E mesmo assim eu fui trabalhar, tomei uns remédios pesados, fui trabalhar e quando eu estava a caminho, eu acabei pegando no sono e bati o carro na marginal. E assim, foi um momento em que eu dei aquela piscada, sabe? E naquele dia, parece que eu digo que é aquela virada de chave onde eu falo, não dá mais, eu vou ter que resolver isso, eu vou ter que entender se eu quero ficar aqui, por que eu não quero mais ficar aqui, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, porque eu não consigo mais estar aqui. E a partir dali eu comecei uma busca, que até hoje ela permanece, que é essa busca por me compreender, por uma vida com sentido, e não simplesmente trabalhar pela remuneração, e não simplesmente olhar para as coisas que eu faço, simplesmente para viver no automático, buscando um modo sobrevivência, né? Eu realmente queria mudar o sobreviver por viver, por fazer as coisas que fizessem sentido, por fazer algo que pudesse trazer valor e senso de importância para o mundo e para mim. E isso não é um desejo do ego, realmente era algo que eu não estava conseguindo perceber esse valor nas minhas ações, no meu dia a dia, naquilo que eu fazia das minhas atividades rotineiras, e eu precisava buscar isso, porque era isso que ia sustentar o meu propósito de estar vivendo, de estar acordando todos os dias. Era como se a minha vida tivesse perdido um pouco de sentido ao longo do tempo trabalhando ali naquele lugar. Então foi isso que eu fiz, e no primeiro ano eu continuei ali na empresa, fiz muitos cursos de autoconhecimento. Eu digo que eu investi hoje eu posso dizer que foram quase 200 mil reais, talvez até mais, em cursos de autoconhecimento. Cada curso que eu fazia era na base de 6 a 8 mil reais, então eu fiz 2 cursos de coaching, fiz curso no IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching lá em São Paulo, fiz curso de PNL, eu sou practitioner em PNL na Sociedade Brasileira de PNL, eu fiz na Care Revolution o coach de saúde e bem-estar, Health and Wellness Coaching, eu fiz os cursos da espiritualidade, né, ali, os de Reiki, eu fiz 1 e o 2, eu fiz o curso de Diksha. Se eu for falar aqui todos os cursos que eu fiz, talvez eu fique por muito tempo. Acabei fazendo o de hipnose, né, o de hipnose ericksoniana, lá pelo IBC também. De fato, eu fiz muitos cursos para que eu pudesse ir entendendo de fato o que eu queria fazer. Mas nada conseguia me trazer a resposta, né? Eu lembro que num dia que foi muito desafiador para mim, eu acabei pedindo as minhas contas, né? Num desses dias de desespero, e eu escrevi um e-mail dizendo que eu queria pedir minhas contas, que eu não aguentava mais, e foi nesse dia que eu saí. Só que eu falo que eu tomei uma atitude muito precipitada, porque eu ainda não estava bem financeiramente para que eu pudesse tomar essa atitude. E isso acabou culminando em vários processos depois de eu ter saído. Eu comecei trabalhando como massoterapeuta, então eu fiz o Reiki, fiz o curso de massagem terapêutica e eu ia com a minha maca na casa das pessoas atender, né? Atendi aí por mais ou menos uns 6 a 7 meses. Foi quando eu conheci o coaching, aí eu comecei a atender com o coaching, aí do coaching eu fui para hipnose. Da hipnose eu fui para o Theta Healing, né? O Theta Healing eu fiz 3 cursos, que é o básico, o avançado e o digging.
E esses 3 cursos me trouxeram uma clareza muito grande de como a mente funcionava. Eu comecei a entender mais sobre todas essas questões energéticas. E depois desses cursos, eu digo assim que a minha maior virada de chave foi quando eu entendi que tudo que eu tinha feito até aqui, nada tinha valido a pena. Porque é isso que eu quero que você compreenda e é isso que eu quero trazer como missão e que eu trago como uma dor muito grande no meu coração. Que autoconhecimento não é perfil comportamental, não é você melhorar o personagem que você está vivendo aqui. Não é eu melhorar a Marina, mas é eu de fato compreender quem eu sou. É de fato eu me conectar com a minha essência divina. Porque quando eu me conecto com a minha essência divina, a personagem, aquilo que ela faz aqui, passa a ter sentido em qualquer tipo de atividade que ela faça. Ela não precisa mais ir buscar o romantismo de um trabalho ou de um tipo de prática que eu vou ter, acreditando que isso é espiritualidade, isso é fazer o bem, né? Não, quando eu desperto, quando de fato eu me conheço de verdade, eu consigo fazer isso. E a maior parte dos cursos hoje nos entregam conhecimento e não autoconhecimento, não maneiras da gente compreender quem somos em essência e não os nossos padrões, as nossas crenças. A ideia aqui não é só que você fique buscando entender quem você é aqui nessa dimensão, porque quando seu corpo físico morrer, você ainda vai existir. E esse personagem que você vive aqui vai embora. Então você não tem que compreender o que você é aqui. Você não tem que aprimorar o que você é aqui. Você precisa se conectar com a sua essência, porque isso vai fazer com que todas as coisas que hoje talvez você tenha de medos simplesmente se dissolvam. Quando você está em unidade com Deus, você não sente mais medo de rejeição, você não sente mais medo de nada, de medo de morrer, medo de qualquer tipo de medo que você tenha hoje, insegurança, procrastinação, essas coisas elas vão embora, porque isso tudo é fruto da mente. Quando você tenta resolver uma coisinha por vez, você vai percebendo o quanto isso vai te atrasando num todo da sua vida. Então, eu lembro que eu fiquei muito tempo tentando reprogramar a crença, acreditando que isso ia mudar a minha vida. E mudou muito pouquinho, porque assim, eu mudava uma crença, só que quando eu entrava nessa crença, eu via que existia mais umas 50 crenças por trás. E eu nunca conseguia, de fato, ter uma mudança coletiva numa área da minha vida, né? E foi quando eu comecei a praticar a meditação do silêncio, foi quando eu conheci, principalmente, o primeiro mentor que fez eu ter uma mudança de chave, foi o Jacob, né, o Jacob Petrie. Ele me ajudou muito nesse sentido de compreender que não era esses autoconhecimentos fajutos que eu digo, né, nas redes sociais, que hoje todo mundo fala, mas que de fato, se realmente fosse fácil reprogramar a mente, nós seríamos pessoas milionárias reprogramando mente e ganhando muito dinheiro com isso, né? E na verdade não é fácil reprogramar a mente, é por isso que a reprogramação da mente, do meu ponto de vista, não é um caminho assertivo para a felicidade, para a prosperidade. Hoje eu tenho muita clareza sobre isso, e sim a reconexão com a essência, e sim o despertar espiritual, o despertar da consciência, abrir os olhos e ver a vida com verdade, e não simplesmente ficar tentando buscar conquistas materiais aqui, acreditando que isso vai trazer a felicidade. E depois dele eu comecei a encontrar muitos outros mentores, como o mestre Galberto, não sei se vocês conhecem, que também foi uma pessoa que me trouxe muita clareza sobre muitos processos que eu estava vivendo. E quando eu comecei a estudar eles, aí eu já comecei a estudar Ramana, Krishnamurti, então eu comecei a entrar em vários pontos, né? Eu digo que o primeiro foi o Jacob, mas ele me trouxe o Eckhart Tolle, né? Que eu li os 3 livros dele, Poder do Silêncio, Poder do Agora e o Despertar de um Novo Mundo. E esse processo todo começou a me levar para um lugar onde eu comecei a compartilhar as minhas mudanças, compartilhar as minhas transformações lá no meu Instagram. E isso me trouxe, de fato, um verdadeiro despertar, né? O fato de eu compartilhar, muitas pessoas começaram a me dizer: nossa, Mari, eu fiz aquilo que tu falou, nossa, mudou muita coisa na minha vida, nossa, eu resgatei o meu relacionamento, a minha autoestima melhorou.
E isso foi me dando cada vez mais força para continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então foi isso que fez eu criar a mentoria que eu tenho, que é o Eu Sou Desperto, que são 5 meses de mentoria, meditando todos os dias comigo, ao vivo, né? Que fez com que eu criasse outros cursos como a Vivência Ananda, que tem muito resultado hoje. Muita gente fala que foi um divisor de águas, porque na verdade foi um processo que eu vivi, né? Eu até não contei essa parte, mas eu tinha... Caiu meu cristal aqui. Eu tinha um relacionamento muito tóxico dentro da minha vida, né? Eu e o Ricardo, a gente não conseguia se acertar, ele era extremamente agressivo comigo e a maneira como ele falava me afetava profundamente, porque eu me lembrava totalmente da minha mãe, né? Quando a minha mente olhava para aquilo que ele falava, naturalmente eu projetava isso nele e ele trazia essas energias da minha mãe que eu precisava trabalhar. E tudo isso com as ferramentas que eu tinha, né, para conseguir ter lucidez, eu fui curando essas questões, né? E hoje é totalmente diferente o tipo de relacionamento que a gente tem. É claro que muita coisa ainda acontece, né? O relacionamento, ele ainda existem coisas que a gente está sempre ajustando, sempre trabalhando. Eu falo que as brigas, as discussões, elas são coisas que acontecem eventualmente, mas nada, absolutamente nada comparado ao tipo de relação que a gente tinha no início, né? Inclusive a gente teve uma separação no meio, porque eu não aguentei, eu pedi pra sair porque eu não aguentava, eu tava sofrendo demais, eu realmente me sentia um lixo perto dele, e ele não era responsável por isso, eu sempre falo isso aqui, que era uma questão que eu sentia, e quando eu comecei a estudar sobre como a realidade acontecia, como eu criava a ilusão de que ele me rejeitava, quando eu comecei a entender isso, e gente, eu juro pra vocês, é muito difícil explicar isso pra uma pessoa que tá vivendo um relacionamento abusivo, né? Só que eu não sei, dentro de mim existia essa verdade de tipo, a culpa não é dele, tu tem que entender o que tá acontecendo, porque senão tu vai repetir no próximo. O próximo relacionamento que tu tiver, isso vai acontecer também, tu precisa trabalhar isso dentro de ti, tu precisa perceber, a lucidez tu precisa trazer. E foi o que eu fiz. Então, o meu processo do meu relacionamento, das questões que eu tinha para trabalhar de autoestima, de eu conseguir ter vontade de viver, né? Porque eu era uma pessoa, gente, preguiçosa, que acordava meio-dia. Eu era uma pessoa que eu não me amava, eu tinha baixa autoestima, um senso de inferioridade muito grande. Eu jamais me imaginaria, mas jamais me imaginaria gravando um vídeo aqui. Eu era muito tímida, eu não falava, inclusive na minha infância diziam que esqueciam de dar comida pra mim porque eu não falava. Eu era uma criança muito calada, muito pra dentro. E o que me trouxe hoje, no que eu sou hoje, no que eu estou vivendo hoje, é fruto do despertar, né? Não é fruto de eu, sei lá, reprogramar crença, de eu, não sei, fazer cursos que me encorajaram, que fizeram com que eu vou fazer afirmações positivas, isso não, gente, foi uma conexão comigo, foi a conexão com a minha essência divina, e é isso que eu trago aqui, e que eu sempre quero mostrar para vocês, que o que impede vocês hoje de conseguirem viver numa vida em que vocês não sentem que vai faltar, em que vocês não sentem que alguém vai rejeitar vocês, em que quando alguém fala algo sobre o personagem que vocês estão vivendo, isso não afeta vocês, porque vocês entendem que vocês não são o personagem, vocês conseguem olhar para aquilo e se dissociar, né, daquelas acusações, muitas vezes, que a vida vai te trazer pessoas que vão falar de você, que vão rir de você, que não vão acreditar nos seus sonhos, e você saber lidar com isso, esse é o verdadeiro despertar, sabe? E saber lidar com isso, gente, não é você controlar todo o momento ruim que tá acontecendo aqui dentro, é você não criar essa sensação ruim dentro de você. E isso você só consegue quando você alcança essa paz interior diante do caos que tá lá fora. E esse caminho é o caminho que eu venho ensinando e que eu venho trabalhando aqui desde que eu comecei a minha caminhada, desde que eu saí da empresa do meu pai, que eu larguei a estabilidade e que eu fui buscar esse sentido na vida, esse entender qual é o sentido da vida. A vida tem que ter um sentido, a gente não tá aqui por acaso. Então, gente, eu resumi um pouquinho, acho que deve ter dado uma meia hora, não sei quanto deu, mas eu queria muito trazer isso pra vocês.
porque é uma parte muito importante para que você entenda por que eu tô aqui. Eu não tô aqui por acaso, né? Não sei como vai ser esse processo com o Theo, mas acredito que tá vindo um outro processo de uma transformação muito grande, assim como quando eu pedi minhas contas. E tudo que eu puder, eu vou estar compartilhando aqui com vocês com muita sinceridade. É realmente aquilo que eu tô vivendo, que eu tô sentindo, sem fingir que nada, sei lá, sem fingir que eu tô super bem, e se eu não tiver, eu vou falar também. Tá bom? Muita gratidão, um beijo de luz no seu coração. E ó, não esquece de curtir esse vídeo, enviar para alguém que tá passando por dificuldade e se inscrever no canal para me ajudar com a minha meta. Um beijo e fica bem!